Estimados amigos, irmãos e irmãs, ouvintes, estimados colaboradores do Clube Amigos da Rio Bar, nesta semana nós estamos refletindo este livrinho da campanha da Fraternidade 2025, Fraternidade e Ecologia Integral. Estamos refletindo sobre a obra de Deus. Quando Deus criou tudo, Ele viu que tudo era muito bom. Diz o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 31. E repetidamente a igreja tem insistido para que a nossa espiritualidade, nossa relação com Deus, ela se traduza em boa relação com os outros e em boa relação com tudo que é criado. Afinal, tudo está interligado. Cuidar das pessoas, cuidar do meio ambiente, é um gesto de responsabilidade com a criação de Deus. Durante a Quaresma, a igreja nos propõe um caminho de conversão pessoal pela prática da oração, do jejum e da caridade, mas também pede de nós um gesto de conversão social. E quando se trata da conversão social, nós temos mais dificuldade de aderir. Porque às vezes basta muito mais a consciência tranquila de uma espiritualidade um pouco mais intimista, mas que não se compromete com os problemas da sociedade. A igreja nos pede que nós levemos em conta a necessidade da conversão pessoal e também da conversão social. Ou melhor, poderíamos falar também da conversão estrutural. Uma vez eu fiz um estudo sobre o pecado e quando falava do pecado nós fazíamos uma distinção que o catecismo da Igreja Católica também o faz, mas que o meu professor insistia para que eu levasse em conta na pesquisa. Existe um pecado pessoal, existe um pecado social e existe um pecado estrutural. O pecado pessoal é aquele que diz respeito somente a mim. Quando eu estou na missa, eu digo, pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Mas existe um pecado social. O pecado social é quando nós deixamos de cuidar dos outros, quando somos indiferentes, quando não reagimos, acabamos sendo cúmplices. Quando vemos tantas pessoas em situação subhumana e não nos inquietamos com isso, então ficamos indiferentes, omissos. Mas aliviamos nossa consciência dizendo, não tenho nada a ver com isso mesmo, não sou culpado. Não nos sentimos parte. Isto é pecado social. Quando vemos tanto lixo jogado nas ruas e nos igarapés e simplesmente dizemos, como está feio, mas eu não tenho nada a ver com isso. E por isso mesmo não me empenho em fazer nada, porque não me sinto culpado, porque ainda não me vejo ou não tenho consciência de que aquilo ali é ação da sociedade da qual faço parte. E existe ainda um pecado mais difícil de conversão, que é o pecado estrutural. É quando uma estrutura se organiza de tal modo que na sua essência ela é pecadora. Estrutura de pecado, o pecado sistematizado, quando a máquina funciona para favorecer o mal. Essa é certamente a parte mais difícil de conversão. A gente vê isso, por exemplo, na organização política. Algumas estruturas, elas são muito fortes e quando uma pessoa entra nela, ela é engolida pela estrutura.
também a estrutura precisa de conversão. Mas como a estrutura ela se esconde e ninguém se identifica com ela, acaba que não há conversão. Estrutura pecadora. É preciso então 3 dimensões: pessoal, social e estrutural. A primeira vez que eu ouvi falar do pecado estrutural, estava começando os estudos de teologia. Na época, lá na faculdade, o professor explicava e mostrava exemplos, como por exemplo as ditaduras, todas as organizações criminosas. E hoje se ouve falar muito disso, né? Uma organização criminosa. Os grupos do tráfico montam verdadeiras estruturas do mal. São estruturas de pecado. E precisamos da conversão. Hoje nós fazemos então essa introdução para podermos entender como que a igreja no período da Quaresma nos recorda que se nós nos convertemos pessoalmente, essa conversão deve refletir na sociedade. No Brasil nós somos muito religiosos, católicos e não católicos. E por quê? E por que tanta gente morre vítima da violência e a gente acha que é normal? Não é normal, minha gente. E por que matamos os nossos igarapés e achamos que é normal? Não é normal. E por que assistimos a tanta violência contra a natureza e achamos que é normal? Não é normal. E tem mais, eu concluo dizendo, nem tudo que é comum é normal. É muito comum a gente ver as pessoas sendo assaltadas, é comum a gente ver as pessoas jogando lixo na rua, é comum a gente ver as pessoas queimando, mas nem tudo que é comum é normal. Existe uma diferença muito grande entre aquilo que é comum e aquilo que é normal. E o perigo é a gente achar que uma coisa só porque é comum é normal. Aí nós já estaríamos doentes.